Olá, amigos. Os senhores verão a seguir a Globo lendo na íntegra a nota expedida pelo Ministério da Defesa que será lida nos quartéis em alusão ao evento do dia 31 de março de 1964. É a primeira vez que a Globo faz isso. Senhores, Bolsonaro está agindo corretamente em relação ao tratamento que vem sendo dado à imprensa. O Ministério da Defesa divulgou a ordem do dia a ser lida nos quartéis, em referência a 31 de março de 1964. O documento, assinado pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e pelos 3 comandantes das Forças Armadas, não classifica o regime militar como uma ditadura oriunda de um golpe. O texto diz: 31 de março estava inserido no ambiente da Guerra Fria e que a intervenção militar contou com o apoio da maioria da população e da imprensa da época. As Forças Armadas participam da história da nossa gente, sempre alinhadas com as suas legítimas aspirações. O 31 de março de 1964 foi um episódio simbólico dessa identificação. As famílias no Brasil estavam alarmadas e colocaram-se em marcha. Diante de um cenário de graves convulsões, foi interrompida a escalada em direção ao totalitarismo. As Forças Armadas, atendendo ao clamor da ampla maioria da população e da imprensa brasileira, assumiram o papel de estabilização daquele processo. As lições aprendidas com a história foram transformadas em ensinamentos para as novas gerações. Como todo o processo histórico, o período que se seguiu experimentou avanços. As Forças Armadas acompanharam estas mudanças. Em estrita observância ao regramento democrático, vêm mantendo o foco na sua missão constitucional e subordinadas ao poder constitucional, com o propósito de manter a paz e a estabilidade para que as pessoas possam construir suas vidas. 55 anos passados, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica reconhecem o papel desempenhado por aqueles que, ao se depararem com os desafios próprios da época, agiram conforme os anseios da nação brasileira. Mais que isso, reafirmam um compromisso com a liberdade e a democracia pelas quais têm lutado ao longo da história. Roberto Marinho, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, apoiou editorialmente o que chamava então de Revolução de 1964.